Nós, quando drenamos os nossos recursos espirituais, e quando eu falo de recursos espirituais, eu estou falando de oração, de jejum, de madrugada, nós canalizamos eles para um único propósito, um único motivo, quando nós temos um foco em Deus e seguimos esse propósito. Mas só que, às vezes, nós priorizamos as demais coisas em detrimento do reino de Deus. E Deus nunca vai querer isso. Deus sempre vai querer de nós que nós priorizemos o reino de Deus. Quando o Senhor Jesus ele conta uma parábola, ele fala de uma árvore que não produzia fruto no meio de uma plantação de uva. E ele diz que quando o Senhor, o dono daquela plantação, chega, ele diz, olha, corta fora, não dá fruto, corta fora. Só que ali o dono, ele manda cortar fora, porém o servo, ele vira e fala assim, meu Senhor, me dê mais um ano para que eu cuide, para que eu escave, para que eu adube essa árvore e eu vou cuidar dela. Então, a árvore que não der fruto, o Senhor Jesus ele diz isso, ela será cortada. Porque Deus ele nos fez para darmos frutos. Nós, todos nós, Deus ele realiza uma obra em nós e através de nós. Quando Paulo diz para Timóteo, ele vira para Timóteo e diz assim, fale da palavra em tempo, fora de tempo, porque fazendo isso, salvará os que te ouvem e a ti mesmo. A salvação ela é produzida em nós, quando nós falamos das coisas de Deus, quando nós nos envolvemos com a obra e o projeto de Deus. Então há um grande risco, e esse risco aqui eu quero ressaltar para os irmãos, de nós canalizarmos todos os nossos recursos espirituais para as coisas dessa vida. Eu sempre digo isso. Se buscamos a Deus para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A obra que Deus tem a realizar na nossa vida, ela não pode ser um meio de vida, ela tem que ser uma forma de vida. O que é um meio de vida? Eu busco a Deus porque eu quero uma bênção de emprego, eu busco a Deus porque eu estou enfermo, eu busco a Deus porque houve um rompimento familiar. Então é um meio de vida. Eu não estou dizendo aqui que nós não podemos buscar a Deus por isso, mas se buscamos a Deus somente para isso, somos os mais miseráveis dos homens. É isso que a palavra diz. Então nós temos que ter em mente que o nosso propósito com Deus, ele tem que ir de encontro ao propósito de Deus conosco. O propósito dele para a nossa vida. Quando o Senhor Jesus ele é questionado por Pôncio Pilatos, o Pilatos vira para ele e fala assim, tu és rei? Reinaria tu? E Jesus o que ele responde? Para isso que eu vim ao mundo, por esse motivo eu vim ao mundo. Todos nós temos um motivo pelo qual viemos ao mundo. Qual é o motivo pelo qual você veio ao mundo? Você acha que você veio ao mundo para poder lutar por restauração? Eu duvido, meu irmão. Eu duvido, minha irmã. Nós somos peças úteis na mão de Deus. Vasos de barro, como diz Paulo. Nós temos esse tesouro em vasos de barro, que pode ser quebrado, moldado. O barro ele não tem um valor excelente. Aí Paulo diz, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Temos um tesouro em vaso de barro, que é a preciosa semente. O salmista ele diz, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará assim com alegria, colhendo consigo seus frutos. Então, existem os frutos da árvore que está plantada em Deus, adubada, cuidada. Então é isso, irmãos, cuidado com a nossa busca. A busca ela é muito interessante, podemos buscar a Deus por qualquer motivo. Qualquer coisa que Deus coloque no nosso coração, que nós queremos, desejamos. Isso é maravilhoso. Só que nunca o meio pode ser mais importante do que o fim. O fim é a salvação. Paulo diz, eu esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Tudo que eu fazia. O que ele fazia? Perseguia a igreja, matava, fazia tudo, aprontava. Olhando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Qual é o alvo? Qual é o alvo? Qual é o nosso alvo? É uma pergunta relevante. Qual tem sido o teu alvo, o meu alvo? Aí ele diz, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse era o alvo de Paulo. Esse era o alvo dele. Entende, irmão? Então, tá claro? Dá para entender? Deus ele não precisa de nós, mas ele conta conosco. Quando dizem os historiadores aí, uma conjectura, que quando Moisés ele foi para o deserto e ele avistou a terra prometida, que dizem os historiadores que Josué nasceu no mesmo momento em que Moisés ele praticamente encerrava o seu ministério, que ele vira lá no monte e fala, aqui fico eu não vou adiante. Vocês passam adiante, eu não vou adiante.
Dizem os historiadores, né? Alguns estudiosos, na verdade. Eu não vou entrar nessa conjectura, mas eu gosto do texto de Davi e Saul. Porque quando o Senhor ele rasga o reino de Saul, e Saul foi levantado e ungido com azeite da unção pelo mesmo profeta Samuel. Saul ele foi ungido e teve dons espirituais. O Senhor revelou a Samuel. Vai vir um moço aí, ó, procurando as jumentas do pai dele. Tudo que Davi teve na sua ordenação, na sua unção como rei, Saul teve. A questão foi o que eles fizeram após esse momento. Porque Saul, quando ele desobedeceu a Deus, ele foi dono da sua própria vida, quando ele fez escolhas duras em rebelião àquilo que era a vontade de Deus. A palavra fala o quê? A palavra fala que Deus ele vira para Samuel e diz: olha, você está com pena de Davi, você está com pena de Saul, perdão, mas eu já escolhi outro melhor do que ele. Deus ele não vai parar a obra dele, ele não vai. Ele, como eu falei, ele conta conosco, mas ele não precisa de nós, ele não depende de nós. Ele precisa, mas não depende. Se você não disser eis-me aqui, se eu não disser eis-me aqui, é que às vezes nós dizemos eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia aquele ali. Se nós não dissermos eis-me aqui, haverá um outro que dirá eis-me aqui. E a obra de Deus não vai parar. Tenha certeza disso. Bom, guarde essa palavra no seu coração, faça a boa obra. Aquele que começou em nós a boa obra, a aperfeiçoará até os dias de Jesus Cristo. Tá bom? Paz, Senhor, meus irmãos.